tudo bem? O podcast de saúde e bem-estar. Eu sou Natália e escrevo lá no eitudobem.com.br. Ansiedade traz medos, pensamentos obsessivos, alterações no sono, na alimentação, além de ser uma palavra bem comum no nosso dia a dia. Então, para tirar as principais dúvidas sobre ansiedade, eu liguei hoje para a psicóloga clínica Ana Carolina Matos. Ela tem mais de 10 anos de experiência em tratamento de pessoas que buscam equilíbrio emocional. Vamos lá. Ei, Ana, tudo bem? Tudo bem, feliz de estar aqui com você, trazendo esse tema tão importante. Feliz também pela sua participação. Então, já começando, eu queria saber o que você acha do tema ansiedade estar tão presente em meme, piada e na cultura popular de maneira geral. Bom, acho que assim, inevitável falar do quanto o acesso à informação disponível facilita, né, as pessoas irem se apropriando desses termos. E também porque, assim, a ansiedade é uma emoção natural, todo ser humano tem. Então, é claro, existem níveis de ansiedade patológicos, e quando isso acontece, o prejuízo na vida de quem sofre é muito grande. Então, acho que assim, falar sobre isso é importante porque precisa distinguir o que realmente é uma ansiedade normal, que todo mundo tem, e o que é uma ansiedade patológica que precisa realmente de um tratamento sério. Tá bom, Carol. Então, o que é a ansiedade normal, essa que todo mundo fala? Então, a ansiedade normal, a gente sempre conecta com o instinto de sobrevivência. Se a gente pegar, né, o nosso início de história de ser humano, como é que os nossos antepassados, como é que os nossos ancestrais se desenvolveram? Como é que a gente chegou até hoje na raça que a gente é hoje, Homo sapiens desenvolvido, né? Eles começaram a perceber que eles precisavam se antecipar ao perigo para se proteger. Então, eles desenvolveram ferramentas, eles começaram a virar nômades, eles começaram, né, a pensar no futuro, porque se eles não pensassem no futuro, eles iam acabar morrendo, né, não iam se proteger. Então, até hoje, a gente traz esse instinto de sobrevivência. Então, por exemplo, o que é uma ansiedade normal? A gente pensar que, por exemplo, sair no Rio de Janeiro às 10 horas da noite, cheio de joia, falando no celular no meio da rua, é perigoso. Logo, eu vou tirar as minhas joias e vou guardar o meu celular dentro da minha bolsa, né? Isso é normal. Outra coisa que é normal, eu pensar que no dia seguinte eu tenho que acordar às 7 horas da manhã e eu já vou deixar minha roupa separada porque eu tenho um compromisso e eu tenho que sair de casa às 7h30. Isso é normal. Ela começa a ser patológica quando todos esses pensamentos de futuro tornam-se medos e a gente começa a ficar paralisado diante disso ou com sintomas que são muito característicos, né? Um desconforto, uma angústia, coração batendo forte, a sensação muito grande de insegurança, às vezes dá uma agitação, às vezes dá irritabilidade, né? Então, assim, o medo que lá os nossos ancestrais tinham eram reais. Existiam tigres, mamutes, né? Ameaças reais. Hoje em dia, a gente começa a sofrer por medos imaginários. Então, existem pensamentos de ansiedade que são funcionais e pensamentos de ansiedade que são disfuncionais, né? É uma insegurança insuportável de lidar a respeito do futuro. Entendi. E você acha que as pessoas... Putz, me enrolei, porque eu achei tão bonito o que você falou que eu tô achando Ai, que que bom. essa próxima pergunta que eu vou fazer é retardada, assim, porque foi incrível essa explicação. Que bom. Não, eu vou pular, então. Eu queria saber o que você acha que são as causas, então, disso. Porque, assim, se é uma coisa que todo mundo tem e que a gente sente esse medo que é disfuncional, mas a gente acaba tendo, quais seriam as causas, então, disso no nosso dia a dia, assim, para essa disfunção? Por que a gente se sente dessa forma se não é uma coisa que faz sentido pra gente agora? Pois então vamos lá. Tem essa coisa de instinto, né, que a gente traz realmente na nossa biologia, no nosso cérebro. Existe uma área específica que está responsável por esse instinto de sobrevivência. Mas aí quando a gente fala de questões emocionais, questões psicológicas, né, e a ansiedade é um deles, sempre é um contexto multifatorial. Então pode existir uma influência hereditária. Então, se você vem de uma linhagem familiar de muito estresse, de muito nervosismo, de muita preocupação, pode ser que você herde esse traço também, né? A genética já comprovou que a gente tem no nosso DNA não só
os traços biológicos, mas a gente também traz informações comportamentais. O ambiente que você cresceu, então, se você tinha, né, uma família que também era muito preocupada e que, né, vivia muito numa tensão, ou você viveu, de fato, situações de profunda insegurança, se você sofreu algum trauma, um acidente, sei lá, enquanto você enquanto criança, sei lá, ficou muito tempo sozinha, perdida em algum lugar, tudo isso, né, pode disparar. E não só na infância, mas até experiências ao longo da vida, seja da vida jovem, da vida adulta, podem moldar como você enxerga a vida, né? E que bom, a boa notícia é também para dizer o seguinte, que da mesma forma que a gente leva um bom tempo moldando a nossa visão, né, desde quando a gente é criancinha até chegar na vida adulta, a gente também pode moldar para desconstruir algumas ideias que a gente percebe que estão disfuncionais. E então agora eu vou te fazer a pergunta que eu ia fazer antes, porque, Uhum, eu vejo também que esse tema de ansiedade é muito associado à alimentação. Geralmente as pessoas uhum, falam: "Ah, eu tô comendo muito porque eu tô ansiosa, não tô bem porque eu tô ansiosa", e aí eu desconto. E aí, nesse uhum. sentido, você acha que é real falar isso? É uma coisa correta? E como que isso afeta de verdade, se for o caso? Sim, sim, tem bastante a ver. Porque a ansiedade em graus muito elevados libera cortisol, que é o hormônio do estresse. Né? Então, quando a gente está estressado, isso gera uma série de reações em cadeia no nosso corpo. E aí a gente vai buscando formas de compensar, que podem ser muitas, mas falando especificamente da alimentação, isso pode desencadear uma compulsão alimentar, né? Porque, vamos lá, relembrando, a ansiedade disfuncional é uma incapacidade de lidar com a incerteza, com as inseguranças. Então, para compensar isso, eu busco formas de eu estar no controle. Se eu decido o que e quando eu posso comer, de alguma forma eu me sinto no controle de alguma coisa da minha vida, né? Então, essa é uma das possibilidades. Bulimia, a mesma coisa. Anorexia, né? Que são transtornos psicológicos que têm a ver com a questão alimentar, também, mesma coisa, né? A gente enxerga por esse olhar de que se eu não tenho controle em alguma área da minha vida, eu posso controlar o que eu ingiro, se eu quero botar isso para fora, se eu vou deixar de ingerir. Então, né, é um dos olhares para como a ansiedade pode afetar na questão da alimentação. E aí tem um segundo fator, que é assim, as doenças do trato digestivo, né? Muito comum a gente, já deve ter acontecido com você, aconteceu comigo, acontece com quase todo mundo. Você fica nervosa, dá dor de barriga, às vezes dá até diarreia, né? Pessoas muito estressadas, geralmente desenvolvem gastrite. Então, doenças do trato digestivo estão muito conectadas com as emoções. Inclusive, o intestino é considerado o nosso segundo cérebro, pois depois do cérebro é onde contém o maior número de neurotransmissores, né, que são as substâncias, como se fossem os hormônios, né, cerebrais. Então, sem dúvida, tem uma relação bem importante entre a ansiedade e a nossa relação com a alimentação e com o nosso sistema digestivo. Legal. Então, não necessariamente uma crise de ansiedade é alguma coisa fora do comum, vamos dizer. Às vezes a pessoa pode ter uma pequena crise quando ela tá descontando na comida, sim, isso é uma coisa real, né. E Sim. como que você acha que as pessoas podem agir numa crise, assim, de maneira geral, né, desde uma crise mais forte, mais aguda, até uma coisa mesmo de comida que é mais natural, vamos dizer? Uhum. É o seguinte, a primeira informação, que é a mais importante, ninguém morre ou infarta por causa de crise de ansiedade. A sensação é que a pessoa vai morrer, né? Ou que ela vai passar mal, ou que ela vai desmaiar e coisas assim. Mas não é por causa da crise de ansiedade, né? Então, o que acontece numa crise de ansiedade é uma sensação de insegurança profunda, né? E aí começam a vir aqueles sintomas de que, eu acho que eu vou passar mal, eu acho que vai acontecer alguma coisa, e aí o corpo começa realmente a trazer essa sensação, né? Seja do coração batendo muito forte, seja as extremidades mais frias, e aí às vezes dá uma sensação de desmaio e tudo mais, mas é importante falar o seguinte, a crise de ansiedade, ela vem como se fosse uma onda, né? Então ela vai crescendo, ela chega num pico e depois ela vai diminuindo. Em geral, né, o que se fala aí na área médica é que, em geral, as crises de ansiedade vão de 10 a 30 minutos, né? Fica flutuando, então pode ser muito rápida e pode ser um pouco mais demorada, mas
não dura mais do que isso. Então, se a pessoa perceber que está surgindo, né, uma crise de ansiedade, saber que ela vem crescendo e depois é que ela vai diminuindo é importante para ter paciência e esperar, porque ela vai passar, né? Outra coisa, né, que é importante, às vezes as pessoas ficam com muita vergonha de falar do que está acontecendo. E isso não é motivo de vergonha, né? É provável que quem esteja ouvindo aí e possa pensar nisso, né? Mas eu tenho vergonha, eu não quero mostrar isso para ninguém porque eu vou parecer frágil e tal. É muito provável que alguém do seu lado já tenha tido uma crise e você não saiba, né? Ou não tenha percebido, porque às vezes a gente esconde bem, né? Mas por dentro tá ali quase morrendo. Então, falar com alguém pode ser muito útil, né? Porque aí você valida o que está acontecendo com você. A pessoa que está de fora pode te ajudar te acalmando, trazendo uma água, né? Ficando ali do seu lado, esperando a crise passar. Então, eu acho que é um recurso que às vezes ninguém pensa, né? Acha que tem que ficar sofrendo sozinho e não precisa. É importante estar consciente da crise de ansiedade para criar um distanciamento dos próprios pensamentos de desespero. Isso é uma coisa muito importante também. Hoje, muitos tratamentos de ansiedade, né, no aspecto psicológico e emocional, passam por identificar os seus pensamentos e aprender a lidar melhor com eles. Porque o fundo, né, como eu falei lá no início, a ansiedade que hoje as pessoas sofrem e que se tratam e tudo mais, são medos imaginários. Às vezes até são reais, mas em geral a gente cria uma história muito pior, muito mais catastrófica em cima daquilo, que às vezes é até um medo real, tipo, posso ser assaltada se eu andar na rua à noite, né? Mas até que ponto então tá, eu posso sair na rua à noite eu posso sair à noite e ser assaltada, mas ainda assim eu vou na rua e eu vou me proteger, vou tirar minhas joias, não vou mexer no celular, vou ficar olhando a minha volta. E até que ponto eu deixo de sair de casa e de fazer, né, de viver a minha vida porque eu acho que eu posso ser assaltada, né? Essa é a diferença sutil. Então, caso, né, um outro recurso também, no meio de uma crise, né, você está na rua, está em qualquer lugar, né, e tiver uma crise, você pode fazer uma respiração diafragmática. Como é que é isso? Em geral, as pessoas instintivamente respiram expandindo o pulmão, né? Você expande o tórax, você enche o tórax e esvazia. A respiração diafragmática, você vai estufar ou inflar a barriga, né? Então, você vai puxar o ar bem profundo, né? Enchendo a barriga. Na hora de soltar, você sopra tudo, né? Tira o ar todo também, encolhendo a barriga, né? Por que essa respiração ela ajuda? Porque como ela é mais profunda, né? Quando você enche o diafragma, você oxigena melhor o seu corpo, por consequência, você oxigena melhor o seu cérebro, e aí isso ativa o seu sistema nervoso parasimpático, que traz a sensação de calma. Então, biologicamente, é uma respiração que te ajuda a se acalmar. E tem uma outra técnica que também fica como uma dica, que a gente chama de grounding, ou então de 5, 4, 3, 2, 1, que é o seguinte: quando você está no meio de uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, você fica muito conectado, em geral, com seus próprios pensamentos de desespero, né, e catastróficos. Então, a ideia dessa técnica é tirar o seu foco do seu próprio pensamento e dos sintomas do seu corpo e trazer para o externo. Então, o que é isso, né? Você vai buscar à sua volta, olhando 5 coisas que você consegue ver, 4 coisas que você poderia tocar, 3 sons que você consegue ouvir, 2 coisas que você poderia cheirar e 1 coisa que daria para sentir o gosto. Então, com isso, você vai gastar, sei lá, uns 5, 10 minutos, né? Buscando essas coisas ao seu redor, tira o foco do sintoma e de tudo aquilo que está ali na sua experiência e traz para fora, e muitas vezes isso ajuda a lidar com a crise. Então, é importante dizer o seguinte: ninguém cura a ansiedade, você administra, porque você não pode tirar uma coisa que é importante para a sua sobrevivência, certo? Então, é mais ou menos por aí. É gerenciar, né? Gerenciar essa questão. Gerenciar, Que no caso, exatamente. algumas pessoas têm um pouco mais exagerado, né? Mas, exatamente. Então, Carol, acho que é óbvio que qualquer pessoa que tenha, se sinta ansiosa em qualquer nível que seja, pode ter certeza que dá para se organizar melhor os pensamentos, a respiração e tudo mais, e lidar com isso, né? Com certeza, né? É claro que, assim, tem muita coisa disponível na internet,
É importante dar uma verificada, né? Ver se aquilo faz sentido, que fonte é essa que você está buscando, mas buscar autoconhecimento com um profissional de psicologia, se você achar que as crises de ansiedade estão prejudicando a sua vida, é importante buscar, de repente, uma avaliação de um psiquiatra, né? Ter o apoio de uma medicação muitas vezes é fundamental para sair do momento ali mais crítico, até você aprender a manejar por conta própria suas emoções, seus pensamentos, né? Modificação de crenças distorcidas, muitas vezes, né, aquilo que eu estava falando, lá na nossa infância, às vezes a gente passa por algumas situações e aquilo fica gravado na nossa mente como uma verdade. E às vezes a gente vai carregando aquilo ao longo da vida e vai distorcendo a nossa visão de mundo, né? Com relação às inseguranças, com relação às incertezas, às vezes em relação a nós mesmos, às vezes em relação às conquistas que a gente vai tendo em relação à vida. Então, todo o processo de autoconhecimento, seja através de um tratamento psicológico, seja um holístico, né? Não tem certo e errado, tem o que funciona melhor para cada um. Pode também ajudar nessa identificação e no manejo de crenças, que às vezes a gente tem muito arraigadas dentro da gente, que estão distorcidas, e às vezes basta você tomar consciência para aquilo já começar a se modificar dentro de você. Perfeito. Carol, muito obrigada mesmo pela sua presença aqui para tirar essas dúvidas tão importantes. Eu acho que está super claro de que o ideal é procurar ajuda profissional, né? Não ficar lendo sobre isso e entrar na piada como uma coisa normal, porque não é normal. Não é normal, exatamente. Na verdade, é aprender a diferenciar quando é normal e quando não é, né? E quando não for, buscar um tratamento, buscar uma ajuda, sim, porque ninguém precisa ficar sofrendo com isso.